E a nossa abordagem, ela vai estar sendo baseada no que hoje nós temos de mais atual na área da psicologia, que é justamente a psicologia transpessoal consciencial. É uma corrente da psicologia que todo o processo do pensar na relação humana vem se evoluindo. E a primeira corrente psicológica que nós tivemos, muito bem estruturada e definida, foi o behaviorismo. Depois veio uma outra corrente psicológica, que é do behaviorismo, que é justamente a psicanálise. E depois da psicanálise vem a humanista. E os próprios teóricos da humanista, percebendo que nós somos muito mais do que uma psique, nós somos muito mais do que o que nós pensamos, e muitos conflitos que nós trazemos conosco, oriundos muitas vezes da nossa primeira e segunda infância, e outros também até de ordem perinatais, e ela tem uma visão que transcende a própria gestação. Então, a visão da psicologia transpessoal consciencial é uma visão biopsicossocial e espiritual, sem nenhum cunho religioso. Como já dizia Sócrates, nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, do tema que nós vamos estar tratando hoje, que é justamente a ansiedade, e como está transmutando esse processo da ansiedade, que é um padrão que todos nós, na sua maioria, mais ou menos nós trazemos, primeiro, já certificar o seguinte: ninguém é ansioso, como também ninguém anda para que o outro mesmo. O segundo padrão de ilusão de controle é das circunstâncias. Por exemplo, marcamos para chegar num determinado compromisso 7 horas. E de repente o trânsito engarrafa. E aí nós ficamos, como é que pode esse trânsito desse jeito? Como é que pode esse povo desviando o verbo? E nós nos desfocamos daquilo que é o principal. Se nós temos alguém ao nosso lado que tem uma visão mais proativa, mais assertiva da vida, ele vai dizer, olha, encosta o carro aí, nós pegamos um Uber, um táxi, vamos lá resolver um problema, depois a gente volta e pega um carro. Porque é aquela pessoa que ela vê o problema e vê também o encaminhamento e a solução. Há pessoas que às vezes criam o problema do problema, pela ilusão de controle. A outra ilusão de controle que nós temos, que é muito forte em nós, é das circunstâncias, que nós acabamos de falar. A outra é do tempo. Tem pessoas que têm uma memória remota fora de série. Ela fica com dificuldade de deixar o tempo passar, o passado passar. Ela fica remoendo o passado. E esse é um dos padrões da ansiedade, nós vamos mostrar agora mesmo. Então ela fica, olha, você acha que eu esqueci o que você fez comigo há 30 anos atrás? Olha, naquele dia. E a pessoa tem detalhes. Como a mente da gente não sabe o que você está pensando e o que está acontecendo, você vive aquele momento. Então você tem toda uma alteração metabólica, você entra muitas vezes num processo de sudorese, porque muda todo o seu padrão mental em virtude dessa crença limitadora de você ficar preso ao passado. Então, o que o Buda está dizendo, olha, o homem sofre por não conhecer a verdade. Qual que é a verdade? Como nós falamos na live de terça-feira, todo poder ele é autoconcedido. Ou seja, isso é uma realidade. Você tem todo o poder do mundo sobre você. A nossa identidade essencial, nessa visão da psicologia transpessoal consciencial, nós somos um self, nós somos luz, nós somos um espírito imortal. E trazemos conosco todos os valores em estado latentes. Então, todo mundo é capaz, todo mundo é competente, potencialmente falando. Então, quando eu sei quem eu sou, naquilo que eu faço, no que eu estou ou no que eu tenho, o que acontece? Os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus gestos, naquilo que eu faço, eu vou implementar o meu jeito, o meu perfume, a minha característica. Não há ninguém igual a ninguém. O Senhor do Universo, ele é amante da diversidade. Você pega uma folha de uma mesma árvore, você vai ver que cada uma tem um jeito, um desenho diferente. Da mesma forma, é a nossa digital.
Então, cada um de nós temos a nossa digital espiritual, nós temos o nosso perfume, o nosso jeito, o nosso magnetismo, a nossa energia. Então, quando você tem essa autoconsciência de quem você é, naquilo que você faz, do que você está, que você tem, você faz a diferença. Primeiro para você mesmo. E, naturalmente, como ser social que todos nós somos, você vai fazer diferença num convite na relação com as pessoas que estão à sua volta. Então, nas relações, naquilo que você está, na questão das circunstâncias, dos acontecimentos, você passa a ser aquela pessoa que tem uma visão proativa da vida. O que é uma pessoa proativa? Primeiro, aquela pessoa que sabe quem ela é, para ela mesma. E ela sabe também onde ela está e onde ela quer chegar. Uma pessoa que ela tem um projeto de vida. Por isso que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, aquela pessoa que está sempre se reinventando. A cada momento, ela está a melhor versão dela mesma. Por quê? É uma pessoa que ela tem um dinamismo e ela aproveita as oportunidades que a vida está lhe oferecendo. E a vida ela é muito pródiga, o universo é muito pródigo, é muito rico em oportunidades. Na relação naquilo que ela tem de bens materiais, dos títulos acadêmicos, nas relações com as pessoas, é aquela pessoa que possui, mas não se sente possuída por aquilo que possui. É aquela pessoa que ela sabe a transitoriedade que ela está diante daquilo que ela tem. É o carro, é a casa, é a família, é a posição financeira. Tudo isso é passageiro, mas é importante. Então, aquela pessoa que ela valoriza aquilo que ela tem com respeito e sabendo dar o seu devido valor. Então, ela é aquela pessoa que ela é um verdadeiro empreendedor e que ela não somente se ajuda, como também ela ajuda as pessoas que estão à sua volta. E aqueles de nós que não temos esses padrões ou que nos autonegligenciamos, o que acontece conosco? Nós ficamos numa desorientação, nós ficamos numa inversão de valores, num vazio existencial. Nessa desorientação, nós ficamos à mercê da validação do outro, numa insegurança muito grande. Por exemplo, neste momento de pandemia. Nós vamos ter uma live como lidar neste momento de pandemia. Primeiro, é importante que você tenha a certeza que você está fazendo o melhor que você pode, dentro das orientações das autoridades da área de saúde, que estão aí colocando os procedimentos. Segundo, você passa a ter uma autoconfiança de que o universo ele é regido por leis sábias e imutáveis. Então, se você está dando o melhor de você, tudo que lhe acontecer, você vai também aprender a tirar o melhor, tanto das pessoas, das coisas e das situações. Agora, quando eu estou inseguro comigo mesmo, eu fico também nessa inversão de valores. Aquilo que é o principal, aquilo que é realmente urgente, eu deixo de valorizar. Eu fico apegado ao ter, fazer e estar em detrimento do ser que eu sou. Eu fico muito mais voltado para o ter humano do que o ser humano. Aí vem justamente o vazio existencial, que é resultado de se colocar aquilo que são os valores éticos, morais, espirituais em segundo plano. Agora, é importante que eu veja isso, como o Buda colocou, que é a minha ignorância. Então eu quero buscar o meu autoesclarecimento. Então vejamos que quando eu me trato com carinho, quando eu vibro amor, o meu cérebro, ele também vibra de forma automática numa energia de harmonia e de equilíbrio. Agora, quando eu estou com um pensamento fruto de crenças limitadoras, mal direcionado, isso vai produzir em mim as minhas viciações mentais, que vão me perturbar enquanto ser essencial que eu sou. E aí é justamente como nós fizemos na live passada, eu entro em conflito, em dificuldades emocionais, e se eu não cuido, vai ampliando cada vez mais. Eu entro num processo de patológico de ansiedade. E aí o que acontece? Eu tenho toda uma alteração metabólica, sudorese abundante, eu insônia, eu fico numa hiperexcitação mental.
Por quê? A base de tudo isso é o pensamento. Então é muito importante eu me autoconhecer. Qual é a minha estrutura de pensamento? Ah, não sou capaz. Ah, eu não dou conta. Ah, eu não tenho jeito. E como a vida é dinâmica, as situações chegam, o que que acontece? Eu entro no medo, na insegurança, eu entro num padrão de rejeição, um padrão de ansiedade. É o meu sentimento. E esse padrão de pensamento, essa estrutura de pensamento limitadora, gera também um sentimento limitante. E vai estimular neuroquimicamente o meu cérebro e que vai me produzir toda uma sensação de medo, de insegurança. Eu tenho sudorese abundante, eu tenho dores não localizadas, vou ao médico, faço o exame, não localiza, mas eu estou com dor, porque está no nível do campo energético. Então, esse pensamento mais o sentimento gera um campo mental. E esse campo mental requer de nós uma direção. Então, não é problema eu ter raiva, eu ter medo, eu ter insegurança. Agora, o que eu quero fazer com isso? Que direção eu quero dar? Aí nós temos dois padrões. Um padrão que é o essencial, eu posso, eu sou capaz, eu mereço, nada vai me acontecer que eu não esteja em condições de buscar ajuda e para resolver. Então eu entro num padrão de proatividade ou eu entro num padrão do desejo. Eu quero mudança, mas eu não acredito. Ah, eu desejo melhorar, mas eu não acredito. Então nós temos a vontade e o desejo. A vontade é da nossa essencialidade. O desejo, muitas vezes, é da nossa mente viciada. Então é importante que direção eu quero dar. Não na vontade. Quando eu me conecto com a vontade, eu me determino. Eu realmente vou perceber que isso é trabalhoso, mas eu posso, eu consigo. Então o que acontece? Aquela energia desequilibrada ou desequilibrante, eu vou mudando, porque eu estou mudando a minha estrutura de pensamento. Então o que acontece? Eu entro muitas vezes em padrões psicológicos, padrões cognitivos, onde muitas vezes eu tenho dificuldade de raciocinar, de ver soluções, porque eu fico às vezes numa monoideia. Eu tenho às vezes comportamentos limitantes. Eu fico às vezes numa relação de codependência, como nós fizemos na live passada. Eu fico naquela padrão de passividade ou de reatividade. Na passividade, eu quero alguém ou alguma coisa para resolver os meus problemas. Eu quero soluções mágicas miraculosas. E as coisas não se dão dessa forma. Na reatividade, eu me rebelo, me revolto contra as pessoas, contra as coisas, contra a vida, contra o Criador. Então, o importante é proatividade. Eu sou o autor do meu próprio destino, das minhas escolhas. Então, quando eu estou num padrão limitante, eu passo a ter dificuldade de interrelacionamento. Eu passo a ter, inclusive, doenças comigo mesmo. Porque o meu padrão mental está estimulando o meu cérebro a produzir as enzimas correspondentes a essa minha mente fragilizada. Então é importante eu estar agora buscando concentrar meus esforços, como disse Buda, saber quais são os meus padrões de ignorância, quais são os meus medos, as minhas inseguranças, para que eu possa agora buscar o recurso que é fruto do autoconhecimento, que vai gerar em nós o autodomínio. Então eu passo agora a agir de uma forma mais serena, eu passo a ser mais vigilante. Então o que acontece? Dentro desses padrões, nós temos dois movimentos. Um de ficar preso no passado, da pós-ocupação. É como se eu quisesse tomar banho no rio duas vezes, né, na mesma água. Não tem jeito, ela é dinâmica. Posso tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. Ou então eu entro na pré-ocupação, que é presa ao futuro. Mas só que eu pego o futuro com as coisas sombrias do passado e pinto o futuro. Olha, não deu certo, o que vai ser de mim amanhã? Como é que vai ser? Agora, o passado existe? Tem como eu ir lá e mudar alguma coisa? Não tem. Existe psiquicamente, enquanto lembrança. E o futuro existe? Também não existe. Porque não tem como eu ir lá no futuro e fazer alguma coisa. Ou se o futuro vem, ele chega, vira presente. Então nós temos o eterno presente. O aqui e agora.
Então, o padrão da ansiedade ela é proveniente, veja, de uma sensação que algo desagradável está para acontecer. De onde vem isso? Isso vai gerar em nós um resultado de tensão no próprio organismo e vai produzir justamente esse sentimento indefinido de insegurança, de medo. E eu não sei por quê. Então gera uma sensação de angústia muito grande, caracterizada por uma sensação de aperto no peito. Dentro tem um livro muito interessante da editora aqui do Plenitude Humana, Energia dos Chakras e Autocura. Depois você entra no site e você vai ver. E essa sensação do aperto no peito é o quarto chakra. O que é o chakra? São chakras. Os chakras é uma palavra em sânscrito, significa vórtice, energia. É como se fossem microtransformadores. Nós temos a usina que produz a energia e até chegar na nossa casa, passa pelo transformador e depois é distribuído em casa. Nós somos seres nesse processo de interligação cósmica. Então, os chakras são como se fossem esses microtransformadores que nós trazemos no nível do nosso corpo energético e que faz toda essa transmissão das energias, essa decodificação. Então, conforme nós pensamos, o nosso funcionamento metabólico atua nessas pequenas usinas que nós temos, que são chakras, esses microtransformadores. O chakra funciona como se fosse o estômago. O estômago ele recebe o alimento, ele digere e distribui. Os chakras ele capta a energia cósmica, ou a nossa energia, e vai distribuir. Então, no caso, quando eu estou num pensamento limitante, o que acontece? Eu tenho da ansiedade, da pós ou da preocupação, eu tenho esse apertamento no peito, ó, que é o quarto chakra, o chakra do sentimento, o chakra do amor. Aí eu tenho dificuldade respiratória, eu sinto aquela, como a garganta trancasse, aquele estreitamento, né? E ficamos naquele sentimento de angústia muito grande. Então é muito importante eu buscar me dar essa atenção devida. Então a ansiedade é um assunto que ele é muito profundo, tem várias vertentes, e a ansiedade ela é um sentimento periférico, igual a febre. Ela é efeito, está ligada a uma série de causas. No nosso caso, as causas que geram a ansiedade estão ligadas diretamente aos nossos padrões de crenças e valores. A forma como eu me vejo, a forma como eu me posiciono, está ligada às nossas crenças. Aquilo que eu me falo. Crenças não são fatos. Crenças é a roupa que eu visto o fato. É o jeito que eu vejo as pessoas, o jeito que eu vejo a vida, conforme o meu mapa interno. Então, as crenças são essas falas internas. Eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu mereço. São crenças essenciais. Nos linka, nos leva ao encontro da nossa potencialidade. Ah, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo. São crenças que nos linka, que nos liga ao nosso potencial limitante. Eu fico preso, eu me sinto incapaz. Por quê? Conforme as minhas crenças. Agora, eu não deixo ainda de ser capaz potencialmente, porque todo poder é autoconcedido. Nós somos a semelhança de um diamante. O diamante ele já nasce diamante, já foi criado diamante. Quando nós o levamos para o lapidário, ele vai tirar aquela casca em volta. A casca em volta, como disse Buda ali, é a nossa ignorância. Mas o brilho já estava dentro. Da mesma forma somos nós. À medida que eu vou me permitindo no autoesclarecimento, no autoconhecimento, eu vou me conectando com este brilho que vem a ser a nossa potencialidade, o nosso perfume, a nossa identidade, a nossa digital. Então a ansiedade, ela também tem causas espirituais muito profundas e que muitas vezes ela surge a ansiedade, surge desse afastamento, fruto das crenças limitadoras, que eu faço da minha essencialidade. Então, às vezes, eu tenho um padrão de ficar culpando o pai, a mãe, o governo, o prefeito, e esqueço que eu sou o dono das minhas escolhas. Então, eu me distancio de mim mesmo. E aí eu entro num vazio existencial. Eu entro muitas vezes como se eu perdesse o sentido da vida. Mas não tem como a gente perder o sentido da vida.
Porque eu posso me permitir ou não me permitir. Como disse Viktor Frankl, que esse grande psicólogo que foi para o campo de concentração, ele afirma: nós somos o nosso próprio sentido. Só que às vezes eu não me percebo. Aí eu entro nessa insegurança profunda. Então, veja, nesse movimento da ansiedade, vai nos levar justamente em virtude de eu estar agindo contrário às próprias leis do universo. Nós temos as leis físicas, químicas, biológicas e físicas, mas nós, enquanto ser pensantes, nós somos regidos por um outro conjunto de leis, da ética, da moral. Ninguém vai ser feliz fazendo falcatrua. Ninguém vai ser feliz mentindo, enganando. Então eu me faço um afastamento dessas leis. E aí vem justamente todo este conflito espiritual. Por isso que aí eu me apego às questões de fora. Então, como está trabalhando isso? Então agora nós vamos entender como é que nós nos organizamos num ciclo vicioso. Porque nós temos a mente e nós temos a consciência. Como já dizia os grandes pensadores, a consciência é a voz do Criador dentro de nós. É o nosso GPS. Tem todas as informações que nós precisamos. A nossa mente, ela pode viciar. Então, a mente viciada é como se fosse o hamster dentro da gaiola. E cada um cria a sua gaiola. Tem uma gaiola que tem tobogã, tem gaiola que tem roda gigante. E o hamster ele não para. A nossa mente viciada também não para. Então, o que acontece? É importante que nós desenvolvamos essa consciência. A consciência é como se fosse a águia nos altiplanos. Olha a visão dela. Uma visão global para uma ação focal. E a consciência, ela não censura, ela não critica. Veja, a consciência, ela é. Então, a consciência, ela vai entender, como disse Buda, olha lá, ela vai entender a ignorância da mente viciada e vai agora acolhê-la. E acolher não é conivir, porque quando eu criei esses padrões de viciações que eu tenho, qual que era a minha intenção? Era me prejudicar? Não. Eu as desenvolvi por ignorância. É o que eu absorvi no processo socioafetivo, na minha relação com pai, com mãe, com professores. Então isso é inegável. Então não adianta eu ficar negando a minha história. Agora eu posso reescrevê-la, porque eu tenho todo o poder do mundo sobre mim mesmo. Então, quando nós ficamos nessas crenças limitadoras, então nós desenvolvemos como se fosse então a mente viciada. Então, a consciência acolhe e vai colocá-la agora a serviço da nossa essencialidade. Então, eu saio de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Eu vou mudar os meus pensamentos, mudar os meus padrões. Então, o que, que acontece? No movimento egóico passivo, ele é não real. Por quê? Porque ele existe, mas existe na minha mente, na minha estrutura de pensamento. Eu crio a minha realidade. Então eu fico na pós-ocupação, centrado no passado. E aí o que, que acontece? Nesse movimento, o que eu fico muitas vezes, eu não podia ter errado. Eu não podia ter feito. Olha, eu não deveria ter agido dessa forma. Eu deveria ter agido de forma diferente. Ou seja, eu fico pegando a minha cabeça hoje, o meu padrão de pensamento, e me censurando lá atrás. Só que às vezes eu digo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, faria tudo diferente. Não, faria as mesmas besteiras. Ou faria as mesmas experiências. Por quê? Eu só tenho a cabeça que eu tenho hoje, por quê? Graças ao meu aprendizado. Então não é ficar me censurando, não é ficar me criticando. Então, pelo contrário, porque existe uma lei do universo, ou várias leis, dentre elas a lei de liberdade. Você lembra os tombos que você levou para aprender a andar de bicicleta? Claro que você lembra de alguns, mas não lembra de todos. Por quê? Não foi importante, não foi o tombo. Foi o que nós aprendemos com ele. Então eu fico na pós-ocupação, fico preso ao tombo. Não vejo que eu aprendi a andar de bicicleta. Aí o que acontece? Como o cérebro não distingue o que eu estou pensando, o que está acontecendo, eu mudo todo o meu metabolismo.
Quando você está assistindo novela, a gente se emociona, um filme, ó. O seu cérebro não fala, não, isso é filme. Vai ser mentira, não. Naquele momento parece a verdade. Então eu fico preso ao passado como se fosse uma realidade. Aí eu não vejo a água nova que está vindo. Aí eu fico remoendo o erro de uma forma incessante, porque a mente funciona dessa forma, num movimento de irresponsabilidade e inflexibilidade diante da vida comigo mesmo. Irresponsabilidade porque quem é que vai nos fazer feliz? Não é o outro. Né? Nós vimos que Khalil Gibran colocou ninguém é de ninguém. Então a felicidade é algo que eu posso me proporcionar mais ninguém. Agora, eu me sentindo feliz, junto com outra pessoa que se sente feliz, eu me potencializo. Aí é diferente. Então, nesse movimento de pós-ocupação, eu fico remoendo o erro, eu entro num padrão agora de pessimismo, de medo, de insegurança, de dúvida, de desespero, de tristeza e de ansiedade. E aí, o que acontece? Eu fico naquele movimento de um vazio dentro de mim. Mas eu fico numa relação pendular. Ora eu estou no passado, ora eu estou no futuro. No futuro, veja, também é um movimento não real e também muitas vezes reativo. O que acontece? Eu fico numa preocupação centrada no futuro. Aí o que acontece? Eu começo agora a dizer assim, ó, eu tenho que manter tudo sob controle. E se der errado? E se acontecer como aconteceu da outra vez? Eu tenho que fazer tudo certo para não repetir o erro da outra vez, olha. E como o cérebro não distingue o que eu estou pensando, o que está acontecendo, veja, eu estou centrado no que eu não quero, não no que eu quero, estou centrado no erro. Ó, eu tenho que manter tudo sob controle para não acontecer como aconteceu da outra vez. A minha mente mostra acontecendo tudo. A mesma coisa eu perguntar para você e dizer, eu não quero ficar nervoso no trânsito. Do jeito que você está me vendo. Nervoso. Agora eu quero ficar cada vez mais calmo no trânsito. É diferente. Então, nesse movimento, ó, que eu fico centrado no que eu não quero, aí vem a ansiedade em relação ao futuro. Porque eu começo a pensar, veja, não deu certo ontem, o que vai ser de mim amanhã? Aí eu entro num movimento de pessimismo, de medo, de dúvida, de desespero, de tristeza. Lembrando que ninguém é ansioso. Nós temos um padrão de ansiedade que nos leva à ansiedade, em virtude das crenças e valores, da forma como eu estou pensando. E eu entro com isso num vazio existencial. Então, como que eu posso realmente me ajudar? Aí vem agora, nós acabamos de ver o ciclo vicioso, e como é que eu faço agora para construir um ciclo virtuoso? Aí eu te pergunto, como é que eu substituo uma ideia ruim? Aí você vai dizer, como diz a garotada, de pé nas costas, por uma ideia boa. Tá bom. O desafio vem agora, ó. E como é que eu sei qual que é a ideia boa? Esse é o desafio. Então eu só vou saber qual é a ideia boa se eu analisar a ideia ruim. É o que Buda colocou. O nosso sofrimento é pela nossa ignorância. E por não conhecer a ignorância que nós trazemos. Então é importante eu analisar. E aí vem aquelas 3 perguntas conscienciais que nós colocamos na live passada. Por que eu estou nessa situação? O que a situação quer me dizer? Como é que eu posso agir? O que eu pensei que está me levando a esse resultado? Porque ao analisar a forma como eu pensei, eu vou agora pensar de forma diferente. Não adianta eu ter uma ideia boa, quadrada, se a ideia ruim era redonda. Não encaixa. Então eu vou desenvolver uma ideia redonda que seja uma ideia proativa, que encaixa. Então por isso que é importante texto e contexto. Que história eu estou me contando? Ó? Que episódio me aconteceu que está me levando a este padrão, para que eu possa mudar. Então, o primeiro passo para superar a ansiedade, primeiro é aceitar a realidade da vida, para se libertar da onipotência, da prepotência e da impotência. Então, primeiro, eu vou aceitar a minha vulnerabilidade.
Eu sou um aprendiz da vida. Eu não sei tudo. Eu sei, e o que eu sei é facetado. Sempre nós vamos encontrar alguém que sabe mais do que você. Então, um dos padrões é trabalhar principalmente o perfeccionismo. Você pode errar, você é um aprendiz da vida. Agora, como eu posso analisar isso e mudar diferente? Porque às vezes a gente ouve, errando que se aprende. Ok, é batendo o carro que você aprende a dirigir? Então não é errando que se aprende. Então também errando, analisando o erro, ó, porque estou nessa situação, o que que ela quer me dizer, como é que eu posso agir? Ó, eu vou agora refletir, extrair daí toda uma indicação, uma informação para que eu possa agora fazer de forma diferente. Então, eu começo agora a transformar este padrão da ansiedade num padrão de serenidade. E a serenidade, ela é fruto do autoconhecimento, como colocou Buda. Eu sei que eu estou num momento de desafio. E esse momento, ele tem um processo de travessia. Ele tem um percurso. Ninguém alcançou o topo dos resultados sem ter trabalhado. Então, de onde eu estou e onde eu quero chegar? Que recursos eu tenho para poder me ajudar a chegar onde eu quero? Que recurso me falta? E do que me falta, como é que eu posso fazer, desenvolver? Porque eu quero chegar onde eu quero chegar. Então, eu entro agora no movimento real, proativo, criando um ciclo virtuoso. Então, eu vou agora me ocupar, centrado no aqui e agora. Então, o que que acontece? Não tem como eu ir para o passado nem para o futuro para mudar alguma coisa. Então, eu vou agora trabalhar no aqui e agora, porque eu sei que, pela lei do progresso, ela é fruto do trabalho. Eu trabalhando agora, o resultado muda, porque quem fez o que sempre fez, que resultado vai ter? Sempre o mesmo.